Não é de hoje que o protestantismo abraçou a vertente da teologia da prosperidade misturado com a teologia do coaching. Então hoje a gente pode falar que boa parte, pelo menos os principais pastores, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, abraçaram a ideia de que se você é rico é porque Deus te abençoou. Isso pressupõe que se você é pobre, você está fazendo alguma coisa errada ou você está distante da graça de Deus, de que a Bíblia, o Evangelho, a religião, ela serve ao propósito de aumentar o seu potencial, de você ser um ser humano mais produtivo, mais próspero, mais rico, que tudo na sua vida vai dar certo, que tudo na sua vida vai prosperar, que você é capaz de fazer todas as coisas, que você não terá sofrimento nenhum. Então essa ideia é muito disseminada, principalmente no Brasil, e isso, na minha humilde opinião, é a devastação completa. Eu quero reagir no vídeo de hoje a um podcast que um pastor evangélico, e é um dos mais famosos aí do Brasil, que é o Hernandes Dias Lopes. E ele se submeteu à grande tarefa que eu me surpreendi porque eu achei que ele teria uma outra visão, mas não, né? Você vê que ele pensa basicamente o que as elites brasileiras vão pensar. O ódio ao pobre, enaltecendo a riqueza, uma visão muito contraditória da própria teologia que ele prega, porque ele foi no podcast do Primo Rico, um podcast voltado a finanças, a negócios, a ganhar dinheiro, e foi lá um pastor evangélico, claro, fazer um proselitismo a que você ficar rico é tudo certo, né? Então, o próprio podcast, né? Ele chama o podcast, deixa eu ver o nome. O podcast é assim: o que a Bíblia diz sobre dinheiro, riqueza, dinheiro e fé. Esse é o tema do podcast. E eu quero reagir a alguns trechos aqui, porque ele fala tanta abobrinha que é importante a gente colocar isso aqui na mesa e discutir um pouco sobre isso. Então, meu nome é Hugo, seja bem-vindo ao Filosofia Infinita. Deixa eu pegar meu fone e eu quero comentar com vocês algum dos trechos aqui, né, pessoal? Então vamos começar, porque o pastor, ele faz uma salada de frutas, né? Porque ele vai começar a falar de dinheiro, prosperidade, de como é bom ser rico, e aí, do nada, ele solta o Bolsa Família. Absolutamente do nada, ele solta o Bolsa Família. Vamos ver o que ele vai falar sobre o Bolsa Família? Um chamado Bolsa Família. Tá? Dá um valor básico. E eu conheço centenas de pessoas que, ao receber essa ajuda do governo, não querem trabalhar. Elas foram conformadas àquele patamar de miséria, não querem trabalhar, não querem se mexer, não têm sonhos de crescer, não trabalham para crescer. Então, essa mentalidade é uma mentalidade de miséria. Nós não somos nem a favor da teologia da miséria, nem a favor da teologia da prosperidade. No sentido de que essa teologia de prosperidade, daqui a pouquinho pode se desdobrar isso aí para saber por que a teologia de prosperidade é diferente de prosperidade. Tá. Né? Então, vamos tentar entender o que é diferente, né? Porque na cabecinha dele não é diferente. Você pregar que Deus, ele fala isso aqui nominalmente, né? Que Deus te fez para você ser rico, para você ser próspero. Ou seja, esse é o projeto de Deus para sua vida. E a gente vai ver o que Jesus diria sobre isso, porque o pastor parece que não leu a Bíblia, né? Então, na cabeça dele, como a teologia da prosperidade ficou queimada, né? Ela é queimada, principalmente quando chegou no Brasil, e muito criticada, ele tenta fazer essa diferença. Não, olha só, o que eu prego não é teologia da prosperidade. A prosperidade financeira é diferente da teologia da prosperidade. Ué, mas você acabou de falar que Deus fez você para ser rico. Vamos terminar o raciocínio dele aqui do Bolsa Família. Deus não só quer, Deus ordena. Está lá nos 10 mandamentos que você precisa trabalhar 6 dias e descansar num. Tem gente querendo descansar em 6 dias e trabalhar num. Olha só como nessa frase ele já deixa, quase a gente pode remeter à escala 6x1, né? Quer dizer, ele vai justificar a Bíblia que você deve trabalhar 6 dias e descansar um, que esse é um mandamento bíblico. É mentira, pastor. Novamente, assim, é mentira que nos 10 mandamentos há o mandamento expresso de que você deva trabalhar
6 dias e folgar um dia apenas. E qualquer coisa contra disso, ao oposto disso, seria um pecado, é descumprir o mandamento de Deus. Então ele já está associando, olha só, receber Bolsa Família com ser vagabundo, não trabalhar, não ter sonho, não ter ambição, e isso, ou seja, ele já incute na cabeça, porque aqui a gente tem que ver, pessoal, esses pastores, eles falam para muita gente humilde, certo? A gente tem uma relação muito clara entre pobreza e religião. Quanto mais pobre um país, mais dependente da religião ele é. Quanto mais rico é um país, caso da Dinamarca, Suécia, Suíça, principalmente os países nórdicos ali, menos religião. Eles fecham igreja para a biblioteca. Então, quanto melhor o Estado, melhor a qualidade de vida, menos precisa de religião. Então, esses caras, eles se banqueteiam, né? Nos pobres, na massa. E aí ele coloca na cabeça do indivíduo de que esse indivíduo que talvez tenha a única solução da vida dele seja receber um auxílio governamental que vai botar arroz no prato do filho dele, ele coloca na cabeça dele que isso é uma grande maldição, que na verdade Deus o projetou para trabalhar 6 dias na semana e folgar um, não o oposto. Então o trabalho, o empreendedorismo, o suar camisa, o dedicar-se, o buscar recursos, buscar formação, buscar preparo, porque tem gente que quer crescer, mas também não quer investir no conhecimento. Então, o cara vai trazer o currículo dele é horroroso. Por que é horroroso? Porque ele não quis semear. Quem não semeia não colhe. Então, é projeto de Deus que todos sejam prósperos. Veja, né? Veja exatamente essa frase. É projeto de Deus que todos sejam prósperos. Pastor, é mentira. Desculpa, sim. Você está mentindo ou você não leu a Bíblia. E aí eu quero separar para vocês o que Jesus diz expressamente sobre riqueza. Bem, vamos lá. Mateus 19:16 diz o seguinte. Deixa eu dar um zoom melhor para vocês, né? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Isso está em Mateus 19, né, quando ele está falando com aquele jovem, um jovem rico, e ele fala, você quer ser perfeito? Olha, veja só, Jesus está prometendo para esse indivíduo, olha só, vem me segue, você vai ser próximo, vai ganhar mais dinheiro ainda, pode vir. Não, vende tudo, dá aos pobres e vem, e depois que você fizer isso, vem. E o jovem, obviamente, né, o nosso primo rico da Palestina do século I, ele pega e vai embora triste, porque é óbvio que ele não vai largar a riqueza. Depois, no mesmo dia, né, assim, o cara vai embora, Jesus fala, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Então, como pastor, como você fala para mim que o projeto de Deus é que você seja próspero financeiramente? Você não leu a Bíblia, não é possível. Mateus 6, não ajunteis tesouros na terra, ajuntai tesouros no céu, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Mateus 6, 24, ninguém pode servir a 2 senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon. E Mamon aqui seria justamente essa figura do dinheiro como senhor da vida. Lucas 12, 33, vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós bolsas que não se gastem. Lucas 12, 16, quando mostra a parábola do rico insensato, né, que é um homem que está acumulando celeiros. E Deus diz, louco, esta noite pedirão a sua alma, certo? Então aqui nós temos uma sequência bíblica contrariando tudo que esse pastor está falando. Isso significa que todo cristão tem que ser pobre, miserável? Não. Mas é mentira você falar que o projeto de Deus para você é ser rico. Isso é mentira. Não é bíblico, certo? Vamos olhar de novo ele falando... Né? O corte chama o seguinte, né? Como Bolsa Família mantém as pessoas presas à pobreza. É óbvio, Tiago, que nós não podemos usar aqui ele está falando de novo, né, do esse Bolsa Família. contentamento para dormir em berço esplêndido. Eu gosto de citar o exemplo do Brasil, porque eu vejo isso todo dia, toda hora. Do camarada que recebe uma Bolsa Família e se acomoda. Mais uma mentira, pastor. E eu trago aqui para vocês uma matéria que saiu no G1, na Globo, hein?
Beneficiários deixam Bolsa Família e voltam ao mercado de trabalho em São Paulo. Levantamento aponta que 1,3 milhão de pessoas saíram do programa em 2 anos, sendo 922 mil apenas nos últimos 12 meses. A ideia de que programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, levam beneficiários a desligarem de suas ocupações ou abandonar a busca de empregos é muito difundida. No entanto, dados recentes do CadÚnico, Bolsa Família e BPC no estado de São Paulo, que foram analisados pelo Núcleo de Economia do Sincomércio Araraquara, mostram o oposto. De acordo com o levantamento, cerca de 1,3 milhão de pessoas deixaram de receber o Bolsa Família, uma queda de 19% no número de beneficiários. Apenas nos últimos meses, 922 mil pessoas a menos no programa. Então, tá aqui todos os gráficos do programa. O principal motivo foi o crescimento do emprego e rendimento no trabalho, que levou a renda familiar acima dos critérios de elegibilidade do programa. De acordo com os dados do IBGE, nos últimos 2 anos, o número de pessoas ocupadas aumentou de forma expressiva em São Paulo, atingindo 24 milhões em 2025. Tal evolução impacta diretamente na massa de rendimentos, pois representam um maior contingente de trabalhadores, certo? Aqui tá todos os gráficos, né? E todas as histórias aqui, os dados e justamente o funcionamento do programa, que é R$ 678 por família em São Paulo, né? E ele é um complemento de renda. A ideia de que o Bolsa Família as pessoas não trabalham, vai viver de Bolsa Família é mentirosa, e um pastor evangélico está falando isso. Se ele fala isso no podcast, ele prega isso com certeza dentro de suas igrejas, certo? O benefício está condicionado a uma série de exigências, né? Como você tem que ter carteira de vacinação, as crianças na escola com boa nota, permanência no programa, ela é automaticamente revista. E justamente quando a renda do trabalho cresce, você sai do programa, ou de forma automática ou de forma voluntária. E todos os indicativos, todos os números indicam para isso, certo? Ou seja, os dados não sustentam a tese de que o Bolsa Família desestimula o trabalho. Pelo contrário, quando há emprego e renda, a tendência é o desligamento do programa. Então, pastor, você está mentindo. Eu quero trazer mais um trecho aqui, porque você vai ver qual é o teor que o protestantismo chegou, né? Eu vou só deixar esse trecho inicial, que é o Primo Rico falando o que ele aprende com a Bíblia, quais as lições que ele, com o relógio dele aqui, né, que esse relógio dele deve valer mais de R$1 milhão, e aí ele vai falar, né, o que ele aprende com a Bíblia. Porque também tem um tabu aqui, que quando você fala enriquecimento e tal, o pessoal fala, a Bíblia não tem nada a ver com isso e tal. Cara, tem pra caramba. Eu aprendi sobre empreendedorismo com a Bíblia. Então, legal ele falando essa frase, né? A Bíblia, assim, negócio de riqueza. Gente, isso aí é mentira, né? Eu aprendo muito de empreendedorismo com a Bíblia. E o pastor concorda com ele, com certeza. Olha o nível que chegou o protestantismo. Acabou essa. Assim, ou vem um novo Lutero, ou um novo Calvino, ou acabou, irmão. Isso aqui é fadada a desgraça absoluta. Acabou. Ou surge um novo reformador, urgente, ou acabou. Assim, é uma degradação moral, né? A gente tá num podcast de finança que a conclusão lógica deles é assim, olha só, eu aprendo muito de empreendedorismo com a Bíblia. Caraca, o cara consegue pegar um livro de 2000 anos e as lições que ele tira é de empreendedorismo para ganhar mais dinheiro. É um negócio, assim, absurdo, né? Tem um outro trecho aqui, né? Aí, enfim, eu não quero fazer uma comparação direta, mas o que eu quero provocar em vocês é que existe um outro caminho. No sentido de, esse aqui é o Frei Gilson. Eu discordo politicamente de muita coisa que ele fala, inclusive, enfim, ele também é conservador no sentido de vez em quando ele se mete na política, no meio da música, no meio de uma pregação dele. Mas o Frei Gilson, ele fez um voto de pobreza, certo? E ele é um padre católico. Não é exatamente um padre, né? Mas é um frei. Mas é um líder católico, certo? E aqui ele vai falar sobre dinheiro, né? Primeira coisa é que eu fiz voto de pobreza. O voto de pobreza, então, significa que tudo que o Frei Gilson ganha não deve ficar com o Frei Gilson, mas deve ir para o todo, deve ir para a comunidade. E a comunidade destina o que deve ser feito com aquele dinheiro.
Ô, Guto, essa é uma das minhas maiores alegrias, assim, sabe, de ser religioso. Eu me vejo hoje com 18 anos de vida religiosa e vejo que eu sou pobre. Eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro, não tenho conta no meu nome com dinheiro. Eu não tenho bens. Eu não tenho casa. Não tenho nada. O que você tem, Frei Gilson? Eu tenho minha roupa, eu tenho meu computador que eu trabalho, eu tenho essas coisas, as coisas que eu uso. Então eu tenho um computador para trabalhar, eu tenho um celular, eu tenho minhas roupas que eu uso. É isso. Porque o quarto que eu moro não é meu, é do convento, é de todo mundo. Um dia eu estou ali, outro dia eu não estou ali. Só uma observação, né? Assim, o Frei vai falar desse voto de pobreza. Você sabia que as primeiras comunidades cristãs viviam exatamente assim? Isso tá no Novo Testamento, né? Você não tinha nada seu. Esse conceito individual de prosperidade, riqueza, de eu vou ficar rico, isso é mentira, isso não é bíblico, isso nunca foi. Na verdade, Jesus pregava o oposto disso, absolutamente o oposto, expressamente. Tanto é que os primeiros cristãos, você vai ver no Novo Testamento, é assim, olha, eu tenho 10 ovelhas, toma aí, galera. A comunidade pegava essas ovelhas e ia vender, ia fazer alguma coisa, e o dinheiro era cuidado coletivamente. Então era assim que os primeiros cristãos viviam. Não existia prosperidade, ganhar dinheiro. Isso aí vai surgir, eu vou falar desse livro daqui a pouco, rapidinho, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, um maior tratado de sociologia do Max Weber aqui, que o pastor também nunca deve ter, o primo rico também, naturalmente, né, com os seus 2 neurônios funcionais, nunca deve ter lido isso aqui, passado perto, né, porque aqui vai explicar a relação do trabalho, né, do trabalho com o capitalismo, porque antes do protestantismo, de Lutero, é ele que vai surgir com a ideia de que o trabalho, que essa ideia que o pastor está falando, né, de trabalhar muito, e trabalhar, e Deus quer você próspero, e ganhando dinheiro, e faturando, isso surge aqui, né, com o protestantismo. Antes o trabalho sempre foi visto como algo sujo, uma maldição. O primo rico, inclusive, vai questionar o pastor, o trabalho não é uma maldição, e o pastor dá uma volta 360 aqui para falar que o trabalho não é uma maldição. Aí fala, mas é uma punição? É uma punição. Mas não é maldição não. Não, maldição não, mas é uma punição. É uma punição. Então ele não consegue nem se justificar. Portanto, nós estamos aqui, não é fazendo o catolicismo é melhor, pior. Não, mas assim, eu quero mostrar para vocês que, na verdade, as primeiras comunidades cristãs, elas não seguiam o que esse pastor está falando de prosperidade, ganhar dinheiro, de não sei o quê. Na verdade, foi absolutamente o oposto. Você tinha uma terra, você vendia essa terra e chegava com o dinheiro para a comunidade. Olha, vendi essa terra, vamos supor, 100 dinheiros aqui, ó, consegui 100 dinheiros. Não é meu, é nosso, toma. E esse dinheiro era usado coletivamente para comprar roupa para todo mundo, para comprar alimento para todo mundo, para arcar com uma viagem de algum amigo, de algum membro dessa comunidade. Aí você pula para os dias de hoje, um dos pastores mais influentes do Brasil tá com um influenciador de finanças que se converteu há 2 dias, falando com um relógio de R$1 milhão no pulso, lente de contato no dente, igual um piano, falando que ele aprende muito de empreendedorismo com a Bíblia. Então, assim, acabou, irmão. O protestantismo acabou. Ou surge um novo reformador, não é um pastor, não, é um cara, a reforma mesmo, ó, pum, colar as teses, igual foi lá em Westminster, lá na Alemanha, cola lá no mosteiro, lá na porta das igrejas, acabou, ó, é isso aqui, ó. Ou muda tudo. E aí você vê o Frei Gilson, que apesar de eu discordar de quase tudo que ele pensa de forma política, eu não tenho nada. Eu fiz um voto de pobreza. Não significa que para ser cristão você tem que ser pobre e fazer voto de pobreza. Mas veja que se você pega toda a Bíblia, não há promessa de riqueza nenhuma na Terra. Se você acredita na Bíblia, a sua promessa é de um mundo posterior, metafísico, para além daqui. E o que a teologia da prosperidade e a teologia do coach fazem hoje é prometer que, na verdade, Deus quer que você seja rico. O pastor falou nominalmente, eu mostrei aqui, Deus quer que você seja milionário, tenha dinheiro,
Ganhe dinheiro, isso não tem nada de errado. Tem que ganhar dinheiro mesmo. Na verdade, ruim é o miserável. Mentalidade de miséria. Ele falou, mentalidade de miséria. Você que está no Bolsa Família, ao invés de pescar, tá recebendo peixe. Olha só. Sendo que todos os dados mostram o oposto. O Bolsa Família é um programa que faz as pessoas dependerem cada vez menos dele. Porque dá condições dessa pessoa sobreviver e buscar emprego. Então é assim, eu fico de verdade entristecido de ver o que o protestantismo de forma geral virou. Pra mim acabou. O protestantismo, generalizando, tem igrejas e pessoas sérias ainda, mas você vê que acabou, irmão. Esses caras, eles dominaram e a ideologia do capital tomou o protestantismo de assalto. Coisa que com o catolicismo, apesar das minhas críticas ao catolicismo, não conseguiram fazer. O catolicismo, porque tem uma centralidade em Roma, ele consegue essa blindagem. Mas o capitalismo dominou completamente o protestantismo. É performance, é dinheiro, é sucesso, é prosperidade. Essa é a máxima. E aí eles usam a Bíblia para justificar. O Primo Rico chegou a falar uma coisa que eu não trouxe aqui, talvez eu faça um vídeo específico. Que é, o pastor falou assim, ele perguntou, né, pô, é errado ser próspero? Aí o pastor fala pra ele, não, mas o seu dinheiro tem que transbordar, né, ele não pode fazer sombra nos outros, você tem que ajudar outras pessoas. Aí o Primo Rico vira e fala assim, eu ajudo muitas pessoas dando emprego pra elas. Olha a cabeça da elite brasileira, né, quer dizer, emprego não é eu comprar a sua mão de obra pra você produzir riqueza pra mim, que isso é um conceito básico, né, de economia. Emprego é, eu contrato a sua mão de obra, você vende ela pra mim e você vai produzir riqueza pra mim e eu vou te dar um salário. Não, pra ele, dar o emprego é fazer um favor. É um ato de caridade, de humanidade. Aproxima-o de Deus. Tá tudo errado, cara. Comenta aqui embaixo o que você achou sobre isso. Se você tiver coragem, estômago pra assistir o podcast, tá aqui no YouTube também, pra você assistir os trechos, pelo menos, né? E você quer aprender a sair da cérebro de slime? Não quero ter cérebro de slime. Eu me recuso a ter cérebro de slime. Vem pro nosso Clube Sofia, que é nossa plataforma de microcursos. Aqui a gente tem um curso de religião que você vai fazer em 25 minutos. A religião do sucesso. Porque Deus virou coach de finanças. Aqui você faz o cadastro gratuito e você tem aqui um Sofia, que são esses microcursos, a gente chama de Sofia. Então você tem um conteúdo completo, cheio de referência de leitura, artigo acadêmico, vídeo, podcast, aprofundamentos e um espaço que a gente acabou de implementar de discussão e reflexão que os membros do Sofia podem discutir. Então você pode dar sua opinião, discordar, concordar. É uma plataforma para todo mundo. Link aqui na descrição para você entrar. Um abraço, até o próximo vídeo.